Fui diagnosticado com hérnia de disco e agora? Se você anda sofrendo com dores na coluna, dores no nervo ciático, problemas relacionados à coluna vertebral, hérnia de disco, com certeza esse vídeo é para você. Se você não me conhece, eu sou o Kainan Salvetti, fisioterapeuta especialista no tratamento da coluna vertebral e resolvi fazer esse vídeo aqui para te trazer informações relevantes. Então, antes de mais nada, você que está aqui já aproveita, se inscreve no nosso canal Kainan Salvetti, fisioterapeuta. Todas as semanas vou estar trazendo conteúdos relevantes no assunto de hérnia de disco, dores na coluna. Todas as semanas vão ter exercícios para te ajudar nas dores, para ajudar na sua mobilidade, para te trazer um bem-estar, principalmente para você largar remédio e talvez ter mais qualidade de vida se você seguir todas as orientações que eu estou trazendo aqui no meu canal do YouTube. Então aproveita, se inscreve nesse canal, curte, dá aquele joinha, vai ser importantíssimo se fizer sentido para você. Nos comentários você pode pôr assuntos que você gostaria que eu abordasse nos próximos vídeos. Também pode colocar sua pergunta, eu vou ter com prazer e vou olhar a sua pergunta e vou trazer as respostas necessárias aqui para somente poder te ajudar aí, fechou? Então conta comigo, se inscreve, dá o like e aproveita e compartilha, envia esse vídeo para 10 pessoas ou até mais do que isso, caso você lembre de alguém que sofre com dores na coluna, foi diagnosticado com hérnia de disco, que vem sofrendo aí todos os dias, talvez está até mesmo com indicação cirúrgica, vai ser importantíssimo você trazer esse vídeo para essa pessoa. Então pega e envia para pelo menos 10 pessoas. Mas bora para cima e vamos nessa. Todos os dias eu pego pacientes que vêm até mim com dúvidas. Poxa, doutor, fui diagnosticado com hérnia de disco, o médico falou que meu caso é cirúrgico. Puxa, fui diagnosticado com hérnia de disco, e agora o que eu vou fazer? Será que eu vou viver para sempre com dor? Será que eu vou viver para sempre tomando remédio? Será que eu vou ter que largar minha profissão? Puxa, e agora? Muitas pessoas, isso é uma informação muito nova, até porque nós desde sempre, quando o assunto é hérnia de disco, nós fomos doutrinados, vamos dizer assim. Puxa, descobri uma hérnia, e agora? Porque você vê uma pessoa na fila do banco falando de hérnia de disco, que está sofrendo, você vê algum familiar que fez cirurgia e ficou pior, você vê pessoas que tomam remédio todos os dias e no fundo continuam sempre do mesmo jeito. Isso é muito comum e é por isso que eu resolvi me especializar no tratamento da coluna vertebral, ajudar o máximo de pacientes a descartar cirurgia, a descartar remédio, porque eu vi que se fazia necessário ter qualificação, saber, ter domínio sobre o assunto de tratamento de coluna vertebral, porque no mercado hoje mais de 95% dos profissionais, infelizmente, são desqualificados para tratar pacientes com problemas de coluna vertebral, porque não se baseiam no que a ciência diz, mas acabam fazendo o que aprendeu na faculdade, ou acham que o que estão fazendo está certo, que fez um cursinho aqui, um cursinho ali, mas não bate, não coincide, não é o que a ciência fala, melhor dizendo. E aí, infelizmente, os pacientes acabam não melhorando. O paciente fica confuso, porque vai em tal profissional, aquele profissional fala algumas informações. Vai no outro profissional, aquele outro profissional fala outras informações. E aí esse paciente vai se enchendo, tendo obesidade de conhecimento, de informação. E essas informações, na grande maioria, são informações negativas. Todo paciente que tem informações negativas, recebe informações negativas, ele acaba tendo vários comportamentos negativos e infelizmente isso prejudica a sua melhora. Isso não é diferente com quem é diagnosticado com hérnia de disco, porque bate o desespero. Hoje eu pego pacientes todas as semanas desesperados porque estão com indicação cirúrgica. Talvez você está me assistindo aqui e está com indicação cirúrgica para hérnia de disco. Eu já quero te trazer uma boa notícia aqui, importantíssima. Recebe com todo carinho, que é o quê? O que é, Kainan? O que você quer falar? Menos de 5% dos pacientes que têm diagnóstico de hérnia de disco têm a necessidade da cirurgia. Como assim, Kainan? Menos de 5%, mas nossa, e será que eu então estou com indicação desnecessária? Uma grande chance. A maioria dos pacientes recebem uma indicação de cirurgia pelo que viu no exame de imagem, pelo laudo, mas isso não quer dizer que seu caso realmente é cirúrgico. Menos de 5% das pessoas têm necessidade, porque nós temos que entender que não pode ser feito cirurgia pelo que sai no exame de imagem apenas, mas sim nos sintomas que o corpo do paciente vem apresentando. Sempre uso essa frase com os meus pacientes: o corpo dá sinais. Nós temos que entender os sinais que seu corpo vem apresentando para ver se realmente é cirúrgico ou não. E aí você me fala assim: puxa, mas eu tenho dor, Kainan.
Eu já fiz várias fisioterapias e não melhorei, Kainan. Já tomei vários anti-inflamatórios, já tomei vários tipos de remédio forte, já fiz isso, já fiz bloqueio e não melhorei, Kainan. Infelizmente, eu estou falando isso porque é o que eu pego direto os pacientes, fizeram todo tipo de situação aí que você possa imaginar e não melhoraram. Eu sempre falo para o paciente assim, ó, talvez você não melhorou porque não foi feito aquilo que você realmente precisava. E pode ser isso que esteja acontecendo com você, você apenas não melhorou ainda porque você não fez o que realmente precisava. O paciente precisa de um tratamento específico, o paciente precisa de um tratamento qualificado na sua individualidade. A gente precisa tratar a raiz do problema, tratar a causa, aquilo que realmente o paciente precisa. O paciente precisa ser visto de forma única, de forma personalizada, um tratamento personalizado para o seu caso, que é o que na verdade não acontece com mais de 90% dos pacientes aí. E talvez você fale assim, poxa, Kainan, beleza, você falou várias coisas, mas eu fui diagnosticado com hernia de disco, e agora? Primeira coisa que eu te falo, acalma seu coração, relaxa. Isso aí é mais do que esperado acima de pessoas com 25, 30 anos. Talvez você não saiba, a hernia de disco nada mais é, hernia, o significado é saída. Então, hernia de disco, saída do disco. Então, ele começa a ser extravasado e aí, na grande maioria dos pacientes, são assintomáticos. Então, isso você precisa entender. Se a grande maioria é assintomática, talvez nem a hernia de disco que está causando sintomas para você. Ah, Kainan, mas o meu realmente está doendo a perna inteira, é a hernia de disco, está formigando, está adormecida, ok. Talvez você não saiba, mas pelo menos 80% dos pacientes que estão com crise de hernia de disco verdadeira, nas próximas 6 semanas, esse paciente tem uma grande chance de sair da crise. Pelo menos 80%. Isso é uma porcentagem muito alta, então talvez você tenha uma grande chance de sair dessa crise. Mas a maioria dos pacientes tem dores às vezes na lombar e tem diagnóstico de hernia de disco e estão com indicação cirúrgica ou não estão com indicação cirúrgica, mas tem diagnóstico de hernia de disco. Mas quando a dor é só na coluna lombar, nem a hernia que está causando esses sintomas no paciente. Faz alongamento, faz fortalecimento, faz um monte de coisa. E aí eu te falo que é tudo aquilo que o paciente não precisava. Hoje a grande parte dos pacientes, eles precisam ser vistos os comportamentos, o estilo de vida, precisa entender o que o paciente recebeu de informação, porque isso está influenciando na sua piora, na sua permanência, na não melhora dos seus sintomas. Então você recebeu o diagnóstico de hernia de disco, primeira coisa, fique tranquilo. Segunda coisa que você precisa entender, é um envelhecimento natural acima dos 25, 30 anos. Outra coisa que você precisa entender, se está em crise, que nas próximas 6 semanas, se cuidar adequadamente, você pode melhorar o seu quadro. Outra coisa que você precisa entender, a hernia de disco, ela pode acontecer uma reabsorção espontânea. Talvez você está com um laudo, você viu que a hernia está bem grande lá. Quanto maior for esse conteúdo saindo, a reabsorção ela pode ser a maior ainda. Hernia extrusa, hernia sequestrada, elas vão reabsorver muito mais no período de 1 a 2 anos. Uau! Isso é fantástico. E talvez você está vivendo dessa maneira, está desesperado. Kainan, mas tem tratamento para quem tem hernia de disco? Claro que tem tratamento para quem sofre com dores. Mas aí um profissional precisa ser qualificado para entender o que realmente vem acontecendo através de uma avaliação clínica, entender os seus sintomas clinicamente, o que pode ser feito para poder te ajudar, para te trazer as melhores orientações e assim você viver normal. Kainan, mas eu tenho hernia de disco, tá bom, você falou que eu vou poder melhorar em tanto tempo e tudo mais. Mas e após isso, eu posso voltar a fazer exercício físico? Claro que pode. Isso é uma dúvida muito comum dos pacientes. Se eu tenho hernia de disco, posso fazer exercício físico? Claro que pode, mas você precisa respeitar a sua fase e ver se naquela fase que você está é possível já fazer exercício físico, ou primeiro precisa cuidar daquela sua dor, dos seus sintomas, e após isso ser introduzido gradualmente ao exercício físico. Que talvez é uma grande falha das pessoas, é querer chutar o balde, já achar que pode fazer um monte de exercício, mas não respeita a sua fase. E eu sempre falo que o paciente ele precisa ser exposto gradualmente para ter o controle dos sintomas. Se a gente não tiver uma exposição gradual para ter o controle dos sintomas, os seus sintomas eles vão exacerbar e você pode piorar ainda mais. Aí você vai se frustrar e falar, realmente meu caso não tem solução. Mas na verdade só não foi um trabalho construtivo, cuidando do seu caso de forma personalizada, de forma individualizada. Então talvez você tenha um diagnóstico de hernia de disco, está fazendo fisioterapia pelo convênio, fazendo choque
chiquinho, fazendo alongamento, massaginha, ficando a sessão toda deitado na massagem sem fazer nada. Tudo isso não é o que você precisa. Kainan, eu estou fazendo quiropraxia, tá bom? Não é a grande maioria que o paciente precisa. Paciente com dor lombar apenas, com período de menos de 16 dias de sintomas, quiropraxia talvez pode ser muito bem indicado, mas não é somente isso que o paciente precisa. Mas, poxa, eu tô com 2 meses de dor, tô com 45 dias de dor, o que eu posso fazer? Quiropraxia não é o melhor caminho para você, com todo respeito aos profissionais que trabalham com isso, mas nós temos que se basear em ciência naquilo que realmente o paciente precisa. O paciente que tem problemas de hernia de disco precisa de exercício, precisa de terapia manual quando necessário, precisa de educação em dor. O que é isso, Kainan? Ensino sobre tudo relacionado à dor, como funciona, informações que vão te ajudar a melhorar clinicamente também no seu caso, precisa te orientar coisas para o seu estilo de vida. Então você talvez com dúvida assim, então eu posso fazer exercício físico? Na fase certa, com certeza você pode fazer. Eu preciso trocar meu trabalho, isso é uma dúvida muito comum dos pacientes. Eu tenho diagnóstico de hernia de disco, eu vou precisar parar de trabalhar? Às vezes trabalho com roça, trabalho carregando peso. Não, calma. Muitas pessoas carregam peso, têm uma hernia maior do que a sua e nem tem dor e nem sabem que tem hernia de disco. Vivem normalmente. Vou dar um exemplo assim com o paciente. Você já percebeu que pessoas que tinham câncer vivia super bem. Quando ela foi diagnosticada com câncer, ela ficou sabendo em 10 dias, em poucos dias, ela começa a ter uma queda assim, ela muda todo o visual, já começa a piorar, é visível, simplesmente porque ela recebeu uma informação negativa. Talvez você, com essa informação negativa da hernia de disco, está te desesperando e assim já vai te atrapalhar na sua melhora. Então você precisa acalmar seu coração, precisa tratar de forma adequada o seu caso. Kainan, como que eu trato? O ideal seria você procurar um fisioterapeuta especialista no tratamento da coluna vertebral, com certeza, para poder te trazer direcionamento, trazer aquilo que você realmente precisa. Talvez um médico intervencionista na sua dor, aplicar remédios necessários, te passar remédios necessários para ter o controle dos sintomas. Mas isso para poucos dias, não para você ficar 3 meses tomando dor aí. Em conjunto com isso, o trabalho medicamentoso, com o trabalho clínico fisioterapêutico aí vai ser importantíssimo para você melhorar. É o que eu faço todos os dias com os meus pacientes, para eles saírem da crise, melhorar nas próximas 6 semanas, talvez nas próximas 8 semanas, nas próximas 12 semanas, gradualmente evoluindo, saindo da crise, que é isso que você precisa entender com hernia de disco, é fazer você sair da crise e voltar, expor gradualmente, voltar à sua rotina normalmente e assim você tocar normalmente. Então, se você for diagnosticado com hernia de disco, fica tranquilo, você só precisa cuidar adequadamente para você viver normalmente. Então, Kainan, eu vou continuar com a minha hernia? Sim, você vai continuar com a sua hernia de forma assintomática, controlando os seus sintomas e assim você vivendo normalmente. Se você não cuidar, você vai começar a ter uma dor crônica, que a ciência fala que é acima de 3 meses, e aí você vai mudar comportamento, vai receber cada vez mais informações negativas e isso nunca vai fazer com que você melhore. Então, que você possa receber com carinho essas informações. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal, porque vai ser importantíssimo cada semana você receber informações relacionadas à coluna vertebral, hernia de disco, dores do nervo ciático, para que você possa tirar esses pesos, essas informações negativas e pegar conhecimentos relevantes sobre o assunto de coluna vertebral, que é aquilo que eu me dedico todos os dias com os pacientes. Então, bora tratar isso quanto antes. Fica tranquilo, você tem tudo para ficar bem, ter a sua vida, restabelecer aquela sua qualidade de vida, as suas funções e viver bem, fechou? Bora pra cima, conte comigo, dá aquele like aqui, isso é importantíssimo para eu saber que você realmente gostou desse vídeo, que fez sentido para você. Se você precisar também, posso te atender de forma online para entender seu caso e traçar os melhores objetivos com você também, fechou? Um abraço, bora pra cima, conte comigo, Dr. Kainan Salvetti, fisioterapeuta, bora pra cima e vai que dá.